Olá, nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Bom dia, pode se sentar? Se estiver visitando, poderia levantar a mão, por favor? Poderia se levantar? Vamos homenagear esses visitantes. Sei que temos visitantes de todo o mundo e somos gratos pelo sacrifício que fizeram para estar aqui. Também online, queremos agradecer a vocês, se está online e é a sua primeira vez. Oh, querida, trazendo presentes. Obrigado. Um aplauso para a Kathy. Estou usando óculos agora por causa de sua irritação, quer dizer, intercessão. 4 anos dirigindo comigo, dizendo, você não está vendo? Cuidado. Decidi mudar. Eu ia usá-los só para dirigir, mas então eu percebi que também não consigo te ver. Agora eu sou como o Papai Noel, eu te vejo quando dorme. Essa foi uma piada de mau gosto. Bem, dê as mãos, vamos orar. Espírito Santo, somos muito gratos por estarmos vivos nessa época. Oramos, Deus, por sua intervenção em nossos corações, para que cada um tenha um impacto tão grande na essência de que somos e na essência do que somos chamados a fazer e ser. Abençoamos esse tempo de ajuste, em nome de Jesus. Amém. Bem, como Bill disse, estamos em um jejum de 7 dias, estamos no primeiro dia de um jejum de 7 dias. Eu não faço jejum. Deixe-me dizer, eu pensava que jejum me significava comer rápido. E tenho feito jejum de Dário há anos. Dário foi o rei que colocou Daniel na cova dos leões e diz que Dário jejuou a noite toda antes de ir na cova dos leões. É isso que eu faço. Eu jejuo toda noite, tomo café de manhã. Mas eu estou de jejum agora. Já se passaram 4 horas e estou me esforçando. Faltam mais 7 dias e 20 horas. Contagem regressiva? Bem, nós convocamos a igreja para um jejum. Eu não estava envolvido nisso. Eu sou uma vítima do relacionamento de outras pessoas com Deus. Mas estou com vocês. Mas há cerca de 3 semanas, eu estava buscando o Senhor para este ano. Sabe, se você é uma pessoa pública e tem algo a ver com o ministério profético, é muito comum as pessoas escreverem, perguntarem ou ligarem e dizerem o que o Senhor tem para 2024. É uma pergunta comum. Todos os anos me escrevem e perguntam qual é a palavra para 2024. E eu não sou um cara de calendário. Para ser honesto, eu provavelmente nem pensaria em uma palavra para o ano se as pessoas não me perguntassem todos os anos me mandam. Bem, acho que eu deveria ter algo. E esse ano, o processo começou e as pessoas perguntaram o que você vê para 2024. E eu senti 2 coisas que o Senhor me disse. Uma, não profetizará sobre o mundo este ano, você profetizará sobre o reino. E a segunda coisa que ele me disse foi, eu não quero que você profetize um ano, quero que profetize uma era. Por isso, acredito que alguma profundamente acontecendo em janeiro. Se esteve aqui algumas das semanas que preguei em dezembro, eu vim com essa palavra, eu vou repetir parte dela, e depois tem outras coisas que vou compartilhar com vocês. Mas acredito que em janeiro haverá um intervalo. Acho que Deus fala conosco em uma língua em que entendemos. Acho que quando o Senhor andou pela terra, em seus 33 anos, e falou sobre vinhas, semeadura, colheita, talentos e minas, acho que ele estava falando com as pessoas na língua da época. Para nós, por exemplo, temos que explicar a parábola às pessoas. Quando lemos a parábola de Jesus sobre a videira e o agricultor, temos que explicar às pessoas o que acontece quando não se poda a videira, porque a maioria de nós não vive em torno da agricultura. Temos que explicar o que Jesus quis dizer com
semear sementes em diferentes tipos de solo, porque não somos agricultores. Mas acredito que se Jesus estivesse andando como homem na Terra hoje, as metáforas seriam diferentes. Metáforas de coisas com as quais nós todos relacionamos todos os dias. Acho que quando Jacó deitou a cabeça na pedra e viu um anjo subindo e descendo uma escada, não acho que os anjos vão para o céu em uma escada, mas acho que Deus estava falando com Jacó em uma linguagem que ele podia entender. Não sei você, mas eu acredito que Deus é um Deus pessoal. Acho que Ele fala não só em línguas que as pessoas entendem, mas que Ele fala frequentemente conosco em línguas com as quais nós interagimos todos os dias, em que entendemos são significativos para nós. E eu amo esportes. Eu disse no primeiro culto que eu adoro basquete e vôlei. Eu não gosto de vôlei, nem sei por que eu disse isso. E só assisto golfe quando não consigo dormir. Porque golfe é como assistir grama. Às vezes, ouvir meus próprios sermões também me faz dormir. Mas quando o Senhor me disse, é o intervalo, que janeiro seria um intervalo. Essa é uma linguagem significativa para mim, pois adoro futebol americano, Força 49ers. E basquete, Força Lakers. Oh, meu Deus. Indo em frente, escrevi o seguinte naquela noite. No futebol, há intervalos. O intervalo não é só um momento de descanso, mas é um momento de reflexão, um momento para analisar a estratégia e fazer ajustes. Muitas vezes, a equipe que está perdendo ganha o jogo por causa dos ajustes feitos no intervalo. Além disso, os técnicos são avaliados quando a capacidade de fazer ajustes e desenvolver estratégias que vencem quando estão perdendo no primeiro tempo do jogo. As equipes assistem o filme da primeira metade do jogo para avaliar como estão jogando e como cada jogador está se saindo contra o adversário. E é interessante notar que a maior virada da história da NFL aconteceu no ano passado, quando os Vikings saiu de uma desvantagem de 33 pontos para vencer o jogo e conquistar o título da NFC Norte. Os intervalos podem ser muito importantes em nossa vida, e eu sinto que janeiro não é o início de um ano, acredito que é o início de uma nova era. Acredito que o Senhor quer fazer algumas coisas específicas em nossa vida, não para sermos introspectivos. O Bill compartilhou muitas vezes conosco ao longo dos anos, dizendo: quando olho para dentro, não encontro nada bom. Mas quando o Espírito Santo olha para dentro, ele pode fazer ajustes em nossa vida. E acho que se levássemos janeiro a sério e levássemos esse jejum a sério, isso poderia literalmente mudar o jogo da vida. Poderíamos passar de perdedores a vencedores, que há uma estratégia divina que o Senhor quer implantar em nossa vida e capacitar a nossa vida. E eu acredito que janeiro é uma época de desenvolvimento de novas estratégias, olhar para o filme da vida, olhar para o nosso passado e fazer a nós mesmos as perguntas difíceis sobre a presença do Espírito Santo. Tipo, Senhor, como eu poderia ter feito isso melhor? Onde Deus quer podar? Essa manhã eu estava pensando em João 15, a história da videira e do agricultor. Meu tio tinha um vinhedo quando eu estava na escola. E eu costumava trabalhar lá às vezes. E, sinceramente, eu não tinha interesse em agricultura. Mas eu fazia tudo que meu tio me mandava fazer. E eu me lembro que uma das coisas que eu fiz no verão foi podar as videiras. Fiz o que meu tio disse. Quando você vê um galho, corte até o último lugar onde tem fruta. Ele disse, tudo bem. Nunca pensei em nada até começar a estudar a Bíblia. E comecei a perceber que o que acontece se você não souber nada sobre vinhedos e videiras, não espero que saiba, é que uma videira produz um ramo e tem frutos nele. Digamos que o ramo tenha 6 metros. Ele tem frutos, talvez 1,5 metro, depois 1,5 metro só de folhas, e por fim terá 3 metros só de vara. E se não podar o ramo até o fruto, não até as folhas, mas até o fruto, o que acontece é que a videira usará toda a sua energia para estender o ramo o máximo possível, até que gaste tanta nutrição, tanta energia para estender o comprimento do galho, que literalmente não haverá frutos no galho.
Assim, Jesus disse, há duas maneiras de podar uma videira. Ou você corta o ramo até o último lugar onde há frutos, e se não houver frutos, corta até a videira para que ela possa produzir um novo broto e ter novos frutos. E quero falar um pouco sobre isso, porque nos reunimos como equipe de liderança essa semana. O Bill estava na Coreia, não estava conosco, mas estávamos conversando sobre a próxima semana, o jejum e o que Deus está fazendo em janeiro. E 3 de nossos líderes seniors vieram com essa palavra de tristeza. E durante a reunião, até um pouco de choro enquanto eles falavam sobre isso. Eles sentiram que o início desse jejum poderíamos começar com um pouco de choro, com arrependimento. Alguns olham para a extensão de nossa vida e percebem que, às vezes, estamos competindo por coisas que Deus não valoriza. Às vezes, acabamos em uma batalha de ramos para ver quem consegue ter maior extensão, quem consegue se estender mais, sem perceber que não temos frutos, ou que temos 1 metro de frutos e 10 metros de ramo que não tem fruto algum. E nos perguntamos por que estamos exaustos, porque temos enxaqueca, estamos doentes ou cansados o tempo todo, e Deus diz, ei, vem cá, quero falar com você. E Ele quer cortar a videira de volta ao último lugar onde temos frutos. Quero ler para vocês essa passagem. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Permaneça em mim, o ramo não pode dar fruto por si mesmo. E Ele diz, se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, essa é uma das melhores promessas de toda a Bíblia. Pedi o que quiserdes e vos será feito por meu Pai, que estás nos céus. Eu a chamo de poda com a promessa. Se Jesus disse aos discípulos, vocês já estão limpos ou podados, a palavra é poda, vocês já estão podados por causa da palavra que eu lhes falei. Em outras palavras, a palavra, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, o contexto é, se vocês permanecerem em mim, a palavra que poda permanecer em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se Deus tiver permissão para entrar em nossa vida e poder podar o galho, poder dizer, essas coisas brilhantes pelas quais você está apaixonado, eu não tenho valor por elas. Por exemplo, o tamanho da sua página do TikTok, quantas pessoas comentam em seu Instagram, Deus não dá valor a isso. E não há nada de mal nisso, mas eu quero dizer que muitas vezes acabamos com sistemas de valores que Deus não tem. E nos desgastamos e nos exaurimos tanto, competindo pelo que o mundo diz que é importante, e Deus diz, vamos cortar isso. E você vai criar um novo legado. Você vai entrar em seu destino, porque não vai se desgastar, se estendendo o seu galho e não dando frutos. Acredito que estamos em um momento profundo. Este momento de nossa história pode moldar nosso destino para sempre. Sabe, já tive 2 colapsos nervosos, não vou ter o terceiro. Uma vez disse que tive 2 crises de nervos e um homem disse que tem 3, não vou competição, você ganhou. No segundo colapso nervoso que tive, meu filho estava passando por um divórcio e minha filha teve um colapso mental e ficou em seu quarto por 1 ano inteiro. Não falava conosco, não falava com seus filhos, só me ligava provavelmente 6, 7, 10 vezes ao dia. Passei por um período em que fiquei acordado a noite toda, por meses e meses, conversando com minha filha às 3 da manhã. Ela estava muito suicida. Meu filho, obviamente, estava muito deprimido, meus netos. Uma crise enorme, 2 deles ao mesmo tempo. Um dia, acordei de manhã e literalmente não conseguia sair da cama. Na maior parte da minha vida, tive ansiedade. Desde que me lembro, quando era criança. Cresci em um lar muito inseguro. Aprendi a lidar com a ansiedade, conviver com ela.
mas nunca tive um dia de depressão em minha vida. Na verdade, quando alguém pedia oração por depressão, em minha mente eu pensava, supere isso, se levante. E agora estou no sofá e não consigo sair do sofá. Fico no sofá por 5 meses e meio. Não consigo sair do sofá por vontade própria. Não ouvi o Senhor por 5 meses e meio. Espero que seja raro para você, é muito raro para mim. No final do 5º mês, ouvi uma coisa, bem cedo pela manhã. O Senhor me disse, você não é o Salvador do mundo. Eu sei que, teologicamente, eu não sou o Salvador do mundo. Se você acha que é, temos um ministério para você, o Transformation Center, e podemos te ajudar. Ele disse, você não é o Salvador do mundo. E eu soube imediatamente o que ele queria dizer. Ouça, você está tentando cuidar, está tentando resolver todos os problemas de seus filhos. Eu sou o Pai Celestial deles. Você é o Pai terreno deles. Você não é o Salvador do mundo. Você não vai libertar sua filha. Você não vai salvar seu filho de toda essa dor. Você não vai curar os seus netos. Você não é o Salvador do mundo. Eu sou o Salvador do mundo. Você precisa contar comigo para ajudar dessas coisas e tirar a pressão de cima de você. Na manhã seguinte, ele falou comigo novamente, as únicas 2 vezes nesses 6 meses. Novamente acordei, não sei, bem cedo. E ele me disse, sempre há tempo suficiente para fazer tudo o que eu te chamei para fazer e sempre há energia suficiente para fazer tudo o que eu te disse para fazer. E eu percebi que havia passado muito tempo tentando agradar a todos. E sei que você tem isso em sua vida. Se você é uma pessoa pública, todo mundo tem uma ideia do que deveria estar fazendo. A verdade é que isso é um pouco metafórico. Há 100 pessoas por dia que me escrevem o telefone, posso me encontrar com você, posso fazer isso, pode fazer aquilo, pode assinar essa coisa, pode orar por fulano de tal, pode vir aqui, pode fazer uma conferência, pode... Por que você não falou sobre isso? Ou por que não está postando sobre isso? Isso continua todos os dias. E todos os dias, eu faço cerca de 10 dessas 100 coisas. E cerca de 8 delas bem e cerca de 2 não tão bem. E quando deito a cabeça no travesseiro, passo muitos anos pensando nas 90 coisas que eu não fiz e as pessoas queriam que eu fizesse. E nas 2 coisas que fiz e não fiz bem. E senti como se o Senhor tivesse dito, eu vou cortá-lo de tudo o que os outros acham que deve fazer. E você vai me ouvir. Seguirá a minha voz. Você vai ouvir o que o Espírito Santo lhe disse para fazer hoje. E quando se deitar, não vai pensar nas 90 coisas que não fez. Você vai pensar nas 10 coisas que fez e que eu te instruí. E vamos conversar sobre como elas foram. Acredito que estamos entrando em um mês que pode literalmente mudar nossa vida para sempre. Eu estava pensando sobre esses intervalos na Bíblia. Quando eu penso em seguir Jesus e me tornar semelhante a Cristo, não sei você, mas automaticamente penso nos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Quando penso em me tornar semelhante a Cristo, não penso nos 30 anos que ele viveu, penso nos 3 anos que ele viveu. E eu estava pensando como Jesus teve um intervalo. Eu vou usar isso como uma metáfora, espero que isso não te deixe louco. Mas eu estava pensando sobre quando eu li a Bíblia. É claro que você vê o que está preparado para ver. E eu pensei, Senhor, houve intervalos na Bíblia em que as pessoas tiveram encontro com Deus, que mudaram a estratégia, que mudaram a nação? E estava pensando em Jesus e, sabe, quase não sabemos nada dele por 30 anos. Mas quando Jesus se depara com as bodas de Caná e eles ficam sem vinho, sua mãe diz a ele, ei, eles estão sem vinho? E a nossa cotação é, faça algo a respeito. No início eu disse primeiro em tom de brincadeira, mas eu vejo que não é engraçado. É engraçado, mas é verdade. Como a mãe de Jesus sabia que Jesus sabia fazer vinho, a menos que ele tivesse feito isso em casa?
O que eu estou querendo dizer é que se Jesus nunca tivesse feito nenhum milagre, tivesse crescido como uma pessoa normal em sua casa, e o vinho acabasse, ele nem sequer pensaria, ele pode fazer vinho? Ele pode fazer milagres? Eu estou apontando que, porque o que estava escondido do público estava acontecendo em particular. Que quando Jesus fazia milagres, mas ninguém sabia disso. E de fato, tanto que ninguém sabia que Jesus não era a criança da rua que, por exemplo, aos 2 anos de idade, sabia ler e escrever. Ou sabia fazer álgebra aos 3 anos e se formou na faculdade aos 8. Alguma dessas crianças prodígio que ouvimos falar e as pessoas dizem, oh, é claro que ele fez isso, ele é um prodígio. Não, eles se referiam a Jesus como o garoto da rua. Quando Jesus diz, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, eles dizem, não. Não, ele não é um prodígio. Eu quero dizer que Jesus era praticamente uma coisa privada entre sua família e amigos. Então, 2 coisas acontecerem. A primeira é que ele é batizado por João. E uma voz do céu diz, este é o meu filho. Já imaginou se fosse batizado ao ar livre, no Rio Sacramento, e todos nós estivéssemos lá, e uma voz alta diz, este é o meu filho, em quem me comprazo. E de repente, todos ficam sabendo. Deus falou do céu sobre esse garoto, esse rapaz de 30 anos, e de repente Jesus sai dali e diz, e ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto por 40 dias. E eu sempre vi isso como se o Espírito Santo dissesse, Jesus, ok, vamos para o deserto. E eu achava que a Bíblia queria dizer que o Espírito Santo disse para ele ir ao deserto. Mas acho que há algo mais profundo. Acho que o Espírito Santo o estava guiando no deserto. Acho que havia algo mudando em Cristo no deserto. Acho que havia uma nova, posso dizer, estratégia do Espírito Santo acontecendo no deserto. E Jesus entra no deserto, guiado pelo Espírito, e sai com o poder do Espírito. E esses 40 dias mudaram tanto a vida de Cristo, que o que mais conhecemos, imitamos e nos espelhamos são os 3 anos e meio após o intervalo. Tão profunda é a vida de Cristo após esses 40 dias que em 1582 eles mudaram o calendário para fazer de Cristo o tema central de toda a história. E eles disseram, ouça, vamos voltar aos dias de Cristo e desenvolver um calendário que tenha AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. E estou destacando que desses crentes que queriam que todos soubessem que quando Jesus andou na Terra, ele literalmente mudou o curso da história. Estou ressaltando que Jesus acha que esse mês de janeiro pode ser um intervalo em que vamos para o deserto, guiados pelo Espírito, e que o Espírito Santo nos dá uma estratégia que literalmente pode mudar o resto de nossa geração. Que não é para um ano, mas é para uma era. Está comigo? Está comigo? Ok. Eu vim do Twinville, onde eles gritaram e berraram, agitaram bandeiras. E quando você faz um ponto assim, você pensa, esse foi um bom ponto que eu fiz. Acredito que o Senhor quer nos levar para um lugar à parte e ter uma conversa que nos podará, mas nos trará novas promessas. Acho que é um momento de um pouco de sobriedade, mas também de expectativa de algo profundo estar prestes a acontecer. Penso em Cornélio, que é um centurião romano, que tem esse louco intervalo. Ele tem dado esmolas, tem dado dízimo à sinagoga local para o Deus que ele não conhece. Ele está orando ao Deus que ele não conhecia. E um dia, ele tem um encontro com um anjo, e o Senhor, por meio do anjo, diz, vá até Pedro
vá até a casa à beira do mar, a casa do curtidor onde Pedro está hospedado, e diga para ele vir vê-lo. E Pedro está em um jejum de 40 dias. Não sei se ele está em um jejum de 40 dias. Ele está jejuando. E ele fica com tanta fome que entra em um transe e vê um lençol descer com comida, lagosta e siri e carne de porco. Coisas que deveriam ser comidas. Não é por acaso que ele está com fome quando tem o jejum de comida. E os homens de Cornélio estão lá. E Pedro vai com eles, com os homens de Cornélio, sem entender a visão, entende que é ilegal para ele interagir com os gentios. Ele vai para a casa de Cornélio porque ele tem essa visão e ele está tentando entender o que significava, e ele vê todos os gentios na casa de Cornélio e ele começa a pregar e o Espírito Santo cai sobre eles e de repente a salvação não é só mais para os judeus. Literalmente, por causa do que acontece na casa de Cornélio, isso muda o curso da história. E você e eu estamos aqui porque Cornélio dava o dízimo e louvava o Deus que ele não conhecia. Tem um encontro com o anjo de Deus e diz, não é só para os judeus, é para os gentios também. E de repente somos incluídos na salvação. Acredito que Deus quer fazer algo poderoso. Essa manhã eu acordei e ouvi a seguinte palavra. Estamos no campo de ressignificação de Deus. Estamos no campo de ressignificação de Deus. E eu estava pensando em como é profundamente poderoso o fato do nome de Abrão ter se mudado para Abraão, como o nome de Jacó foi mudado para Israel, príncipe com Deus, como Josué teve um encontro com Deus e Deus lhe disse, estarei com você por onde você vá. E eu estava pensando como devemos discipular nações, mas mendigos não discipulam nações, os escravos não discipulam nação, os escravos não podem mentorear reis. Somente reis e rainhas podem mentorear reis. E acredito que nesses próximos 30 dias, estamos nesse processo que o Senhor de nos relembrar, de nos dar um novo senso de identidade e propósito. Que Deus está mudando quem pensamos que somos e quem pensamos que Deus é. Acho que há um dia profundo de mudança de identidade e uma mudança de chamada em nossa vida. Essa manhã eu estava em meu escritório e dando uma olhada. Kathy, há cerca de 7 ou 8 anos, no meu aniversário, ela me surpreendeu e reformou meu escritório. A partir daí, coloquei muitas outras coisas nele. E atrás da minha mesa, quando você entra, minha mesa está de frente. Atrás da minha mesa estão os 15 livros que escrevi. Cada um deles em um suporte. E à esquerda desses livros, na parede, está o brasão de minha família, com o lema da família. É um brasão de família com um lema que diz, tudo por Deus e nada sem Ele. Ele foi criado em 1500. E à esquerda, na parede, ao lado, há uma foto do meu pai. Ele se afogou quando eu tinha 3 anos. Coloquei a foto dele ali para me lembrar de que ele está sempre me observando do céu. E que ele está orgulhoso de mim. E ao lado, há um armário que a Kathy comprou para mim no Natal, mas tenho 3 deles no escritório. É cerca de 2 metros de altura e 1 metro de largura, e contém mais de 300 coisas que as pessoas me deram, as quais eu ministrei. Uma das minhas coisas favoritas que eu tenho lá é uma cruz, uma grande cruz do arcebispo de Baja Califórnia, no México. Estávamos fazendo a conferência sobre Revolução Moral, e esse arcebispo descobriu que eu estava na cidade. E católicos e protestantes no México não se dão bem normalmente. Mas ele veio a uma reunião de 50 pastores que estavam organizando essa conferência sobre Revolução Moral, e ele entrou, e quando ele entrou, a sala ficou totalmente silenciosa e fria.
Enquanto esses 50 pastores protestantes observavam esse arcebispo católico entrar com todas suas vestimentas e sua cruz. E ele veio e sentou ao meu lado. Quando nos sentamos, por meio do tradutor, ele começou a me contar sobre como o livro Revolução Moral havia impactado sua vida. O livro tem 9 capítulos e ele me falou sobre os 9 capítulos. E ele estava me contando como sobre cada capítulo, como ele os leu. Ele disse que leu o livro 4 ou 5 vezes. Havia memorizado algumas das afirmações ali. E eu pensei, isso é bom, sabe? Meio que constrangedor. Todos os pastores estão nos observando da mesa. Então ele se levantou e tirou sua cruz, essa grande cruz, e disse em espanhol para o tradutor que estava traduzindo. Ele disse, eu recebi isso na minha ordenação há 50 anos, quando me tornei um padre católico. É o meu bem mais precioso e o Senhor disse que eu deveria te dar. E toda a sala, cheia de pastores, que estavam tão fria quando ele entrou, começou a chorar. Meu tradutor se inclinou e disse, você tem ideia do que acabou de acontecer? Eu disse, acho que sim. Ele disse, aquele homem lhe deu a cruz de sua ordenação que recebeu quando foi ordenado no ministério. Eu guardo isso lá. Tenho 3 dispositivos de navegação em um gabinete. 1 ou 2 são desses dispositivos de navegação naval que você olha. E tem 1 ou 2 bússolas nesse armário. Porque as pessoas me deram palavras proféticas. Deus o chamou para levar pessoas a lugares onde não há mapa. Então ele lhe deu uma bússola e um dispositivo de navegação. Eu tenho 98 facas, 58 relógios, tenho 100 canetas. E devo lhe dizer isso. Nessa parede, há um grande navio de metal que a Cat me deu de Natal 4 anos atrás e me lembra que a vida é uma jornada, não só um destino. E à esquerda dessa parede há um outro armário com cerca de 300 itens. Todas essas coisas que as pessoas me deram. Quando você olha para o armário, não está olhando para como eu olho para ele. Você olha e diz, não há tanta coisa valiosa aqui, mas cada uma delas eu guardei para me lembrar de que Deus pode fazer com um homem que teve 2 colapsos nervosos, não estudou e cresceu em Iberville. Um homem que não sabe digitar e não sabe soletrar e tem 15 livros atrás dele. Eu gosto de ir lá quando estou escrevendo. Normalmente não escrevo todo o livro ali, mas gosto de ir lá quando estou em um momento de desânimo e me sentar e lembrar. Este será um bom livro porque os outros também foram. As pessoas profetizaram com as canetas. Você é a mão de um escritor preparado. Deus o chamou para mudar o propósito e o destino. E eu entro naquela sala e me cerco das coisas que Deus fez em minha vida, que as pessoas falaram em minha vida. Provavelmente 1/3 das coisas que estão no armário são coisas que as pessoas me deram com declaração profética. Um homem, todos os anos ele vinha à conferência, ele faz alguns anos, mas ele me dá... O seu bisavô era marceneiro nas décadas dos 20 e 30 e ele me traz uma ferramenta todo ano. Tem umas 10 delas. E ele me diz, Deus ainda não terminou com você. Você é como Jesus, o carpinteiro, que está trabalhando na vida das pessoas. Quando eu olho para esses armários, eu não estou olhando para as coisas brilhantes, eu estou olhando as coisas proféticas. Me cerquei com as coisas que fiz, que Deus iniciou em minha vida, que fiz somente por causa da graça de Deus, e as coisas que ainda farei, que ainda não foram feitas. Na semana passada, ganhei uma faca do governador de um estado. E ele veio jantar em nossa casa, ele me deu essa faca e disse, olha isso. E tinha gravado nela, isso lhe foi dado pelo governador fulano de tal. E me lembro de que há mais de 40 anos, eu estava no banheiro e o Senhor disse, você vai falar com governadores, você vai falar com reis, você falará com príncipes. E eu olho para aquela faca e disse, eu não sei quanto vale essa faca, mas vale para mim. É o cumprimento de uma promessa que Deus me deu em minha vida. E acredito que se você levar janeiro a sério,
Pode ser como o intervalo que Jesus teve no deserto. Pode ser como o intervalo que Josué teve quando Deus disse: Moisés, meu servo, está morto. Vamos ter uma nova estratégia. Ouça, você não vai mais ouvir as pessoas como Moisés fez. Você não vai cair de cara no chão quando eles estiverem reclamando. Você não vai dar ouvido às reclamações que vêm todos os dias. Desse dia em diante, você meditará em minha palavra, você pensará na minha palavra, você falará sobre a minha palavra, mergulhará na minha palavra e nem mesmo se lembrará do que estão dizendo, e então você terá sucesso. Você fará o que Moisés não conseguiu fazer. Eu acredito que Deus está nos chamando para um jejum, mas também está nos chamando para 30 dias desse meio tempo em que olhamos para o filme do primeiro tempo e há um certo arrependimento. Há algumas coisas brilhantes que estavam em nossa vida, que não necessariamente são mal ou pecado, mas coisas que nos distraíam. Eram ramos sem frutos. E Deus diz: vamos cortá-los. Não para te machucar, mas para que você possa cumprir seu destino. E alguns, como eu, têm palavras proféticas que têm 20 ou 30 anos. E você pensa, essas nunca vão se cumprir. E talvez seja o ano 30, como Jesus. E de repente você entra em seu destino profético e vê coisas acontecerem em sua vida com as quais você só ouviu falar por 30 anos. Mas chega um ponto onde Deus diz: se eu puder podar isso de você, se puder tirar algumas coisas velhas, você pedirá o que eu quiser. Eu desejo que eu pudesse falar com o governador. Eu desejo que eu pudesse falar à Casa Branca. Senhor, eu desejo poder mudar o curso da história americana. O Senhor me disse isso 50 vezes. Você vai levar essa nação onde ela nunca esteve antes. Não há mapa. O Senhor me deu dispositivos de navegações, mas eu ainda não vejo acontecer na minha vida. E Deus diz: vamos podar essas coisas para que você possa cumprir o seu propósito, o seu destino. E acredito que isso é provavelmente o melhor momento nos 45 anos em que estou com o Bill. Acredito que algo profundamente poderoso não está só acontecendo na Bethel, está acontecendo individualmente, e acredito que é hora de nos cercarmos da palavra de Deus. É hora de nos cercarmos agora, é uma metáfora de armários cheios de coisas que pessoas lhe deram porque você mudou a vida deles. E quando você olha para essas coisas, alguém me deu uma fivela do cinto de Superman na semana passada que dizia: você traz coisas sobrenaturais para a minha vida e faz isso por mim. E ele me deu essa fivela, e quando eu olho para a fivela, não penso no super-homem, eu penso que Deus me usando para tocar a vida daquele homem de uma forma que diz: eu quero que se lembre do que você fez isso por mim. E eu olho para Deus e nós dois sabemos que eu não posso fazer nada disso. Eu sou um homem com 2 colapsos nervosos. E Deus disse: não, você é o homem que me ouve e eu sou o cara que trabalha por meio de você. O Dan vai vir terminar essa mensagem. O Dan diz: você deveria orar. Não fizemos isso nos 2 primeiros cultos. Eu também acho que deveria. Podem se levantar e o Dan vai nos dar algumas instruções práticas sobre o jejum. Sabe, o desafio de todos nós é que já ouvimos tantas vezes: isso vai mudar a sua vida. Venha a essa conferência, ela pode mudar a sua vida. Se você ler este livro, isso mudará a sua vida. Se fizer isso, vai mudar a sua vida. E o desafio que temos, mesmo durante a primeira parte da mensagem, o silêncio na sala é tipo: já ouvi isso 100 vezes. E eu me pergunto, se você já acreditou nisso pelo menos uma vez, se você dissesse: eu creio, o que aconteceria se agisse de acordo com a palavra e não só a ouvisse? Eu estou falando para mim, estou falando para toda a nossa equipe, estou falando para todos nós. Não é uma acusação contra nós. Eu já ouvi isso. É agora. Essa é a temporada. Esse é o ano. Esse é o mês. E eu pensei: tudo bem. Que tal se fizéssemos isso? Por isso eu quero orar por você neste momento. Senhor, eu oro por uma convicção do Espírito Santo. Convicção. Convicção é uma coisa boa. Convicção do Espírito Santo de que Chris está falando a palavra de Deus, Senhor. Essa é uma boa palavra. Que Chris está falando a palavra do Senhor por esse momento. E que ele está certo, porque o Senhor disse a ele: se você acreditar em mim, mudarei a era
para o sucesso em sua vida. E, Senhor, oro para que todos os corações sejam sensíveis, os que estão na sala, os que estão em nosso campus online. Oro, Deus, para que o Senhor lhes dê um momento de inspiração. Quando saírem daqui para ir embora, quando forem para a cama essa noite, o Senhor os lembre-se que essa é a época em que eu mudo a sua era. Abençoa cada um de vocês em nome de Jesus e gostaria de dizer, eu recebo isso para mim, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer, te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.